Denúncia real dessa avó. Eu tinha 2 maridos e nenhum deles sabia. Até que, você já imaginou viver em um labirinto de mentiras? Pois é, essa era a minha vida. A vida de Vera. Uma avó apaixonada por sua família, mas também por um amor oculto que poderia desmantelar tudo o que construí. Na pequena cidade de Esperança, onde todos conhecem todos, eu mantinha em segredo 2 lares. Um com Antônio, meu marido dedicado e trabalhador, e outro com Carlos, um artista boêmio que fazia meu coração disparar. Entre o respeito e a paixão, eu caminhava em uma corda bamba, equilibrando mundos opostos que se chocavam, em cada esquina da minha vida. Antônio, sempre tão sério e respeitado, nunca desconfiou de minha entrega em desviar o olhar para a vida intensa e cheia de cores de Carlos. Ele pintava quadros vibrantes, contava histórias que faziam meu sangue correr mais rápido, e em seus braços eu era jovem novamente. O que ele não sabia era que meus dias eram marcados por horas de afeto escondido. Sentir de verdade com Carlos era como respirar ar fresco, e eu não poderia admitir isso para Antônio, que por sua vez me via como a esposa ideal. A vida tinha seus próprios planos. Ana, minha neta linda e cheia de sonhos, decidiu que o encantador Carlos era seu novo amor. Aquele garoto que sempre me fez sentir uma adolescente. Agora encantava a nova geração. O aperto no meu peito aumentava. Como eu poderia deixá-los juntos sem arriscar expor o segredo que mantive por tanto tempo? O dilema crescia como uma sombra durante os dias ensolarados, envelopando cada momento de felicidade com um toque de angústia. O fatídico dia chegou. Uma festa familiar cheia de risos e música. Prometia ser uma celebração harmoniosa. Mas, em toda aquela alegria, um pequeno descuido aconteceu. Alguém mencionou o nome de Carlos na presença de Antônio. O ar ficou pesado. O tempo parou. A festa ao nosso redor parecia apagar-se, enquanto eu sentia uma onda de desespero. O olhar confuso de Antônio se transformou em uma pergunta silenciosa. Quem é esse? Carlos! Meu coração estava disparado, como se a verdade estivesse prestes a escapar de meus lábios. Para complicar ainda mais, Valentina, minha amiga de longa data e confidente, apareceu naquele instante. Conhecendo cada recanto do meu segredo, ela se tornara a única ponte entre as 2 vidas. Mas o que ela escolheria? Ajudar-me a manter a mentira ou ter coragem para revelar a verdade? Seus olhos transmitiam um turbilhão de sentimentos, enquanto a música ao fundo ressoava como um sinal de que a revelação estava cada vez mais próxima. Assim, entre risos e olhares disfarçados, a festa continuava. Mas, se aquele dia se tornasse o fim do meu império de segredos? Da vez se a verdade era como um fogo que não podia ser contido por muito tempo. Quando olharíamos nos olhos uns dos outros, sem que 1001 perguntas pairassem no ar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. Incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música ainda ecoava à nossa volta, mas o meu mundo parecia ter parado. O olhar de Antônio, confuso e penetrante, criava uma tempestade dentro de mim. O nome de Carlos pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Eu sabia que precisava agir, mas como? Valentina, perceptiva como sempre, se aproximou. O pânico estampado na minha face não passou despercebido. Vera, você está bem? O tom dela era doce, mas as palavras soavam como um alerta. Eu apenas acenei, mas o meu coração pulsava descontrolado. Foi então que, no meio das risadas e conversas, do outro lado da sala, alguém gritou: "Olha, é ele!" O murmurinho começou. A festa parou e todos os olhos se viraram para a porta. Meu sangue gelou. Era Carlos, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante e desconhecida. A luz da festa iluminou seu rosto, e naquele instante senti um baque no peito. Quem é essa? Pensei, enquanto a mulher sorria e se encaminhava para a mesa do bolo com Carlos. O olhar de Antônio se transformou, de curiosidade para uma nuvem escura de ciúme, e eu percebi que não conseguiria segurar a verdade muito mais tempo. O olhar dele se voltou para mim. Um misto de desconfiança e dor. "Vera, quem é essa?" perguntou ele, o tom de voz cortante. O sussurro ao redor se tornava mais alto, e cada palavra era como um punhal cravando no meu coração. Eu não sei", balbuciei, embora soubesse que era uma mentira. A mulher, percebendo a tensão, se aproximou. "Oi, sou Isabel, amiga de Carlos", disse, estendendo a mão. "Você deve ser a famosa Vera." Sua voz doce parecia o oposto do que estava prestes a acontecer. Antônio não puxou a mão para cumprimentá-la. Não, ele continuou me observando, como se esperasse que eu explicasse seu próprio mundo. "Vera, me explique, agora!" ele exigiu, a voz firme, mas trêmula. Eu queria gritar, correr, enterrar a cabeça na areia, mas a verdade estava se aproximando a passos largos. "O que está acontecendo aqui, Vera?" Carlos chegou mais perto, confuso, mas também preocupado. A festa, que antes era um momento alegre, agora se tornava um campo de batalha. Meu segredo começando a se transformar em cinzas ao meu redor. Então, subitamente, um estrondo. O vidro da porta se partiu em 1000 pedaços e a multidão parou. Um homem alto e sombrio entrou, com uma expressão clara de raiva. Ele olhou para mim e para Antônio. "Você! Eu sei quem você é!" gritou ele, apontando o dedo. Todo o ar escapou dos meus pulmões e o silêncio se instalou como um peso mortal. As murmurações começaram. "Eu não te conheço. O que você quer?" Antônio respondeu, mas sua voz soava distante. O olhar de Carlos se voltava entre mim e o desconhecido, como um ping-pong de insegurança. "Eu sei dos seus segredos, Vera, e isso não vai acabar bem. Você vai pagar por isso." O homem riu, um riso seco que ecoou na sala. Meu coração estava parando, as batidas falhando,
enquanto eu olhava para os rostos horrorizados ao meu redor. Eu percebi que todos estavam ouvindo, todos estavam vendo. A mentira que tanto protegi agora era uma armadilha prestes a me engolir. O peso da revelação se aproximava e a integridade da minha vida parecia prestes a ser destruída em um instante. O que mais eu tinha escondido? O que mais estava por trás das paredes do labirinto que construí? A escuridão me envolvia e, no fundo, eu sabia que aquele seria o divisor de águas. O que faria agora? Essa festa se tornara em campo de batalha e eu estava no centro da tempestade. E foi aí que percebi que a cada verdade revelada havia um novo segredo escondido, uma nova camada da minha vida prestes a ser exposta. A escuridão me envolvia e, no fundo, eu sabia que aquele seria o divisor de águas, enquanto o homem desconhecido me apontava. A sala se tornava um mar de murmúrios e olhares perplexos. A tensão fez o ar ficar pesado, como se todos nós estivéssemos presos em um momento eterno. Então, algo estrondoso aconteceu. Antes que eu pudesse processar a situação, a mulher ao lado de Carlos, Isabel, começou a rir de maneira estranha. Um riso que não combinava com aquele cenário de terror. Ah, Vera, você realmente achou que conseguiria manter todos esses segredos para sempre? Disse ela com uma felicidade quase doentia. O silêncio resulta do choque, mas o sorriso dela não era normal. Era carregado de algo sombrio. Carlos virou-se para ela confuso. Isabel, o que você está fazendo? A voz dele soava entre preocupada e insegura, como se ele estivesse apenas começando a perceber que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Querido, você não tem ideia. Isabel olhou para mim, cruzando os braços. Você sabe que eu não sou só uma amiga para Carlos, certo? Eu sou parte de algo muito maior. Sua voz ecoou e, em um piscar de olhos, ela puxou algo do bolso. Na verdade, parecia uma foto que ela virou em direção à multidão. Eu não conseguia acreditar no que via. A imagem revelava Antônio e Isabel juntos, sorrindo, em algum lugar que não era aquele. O murmúrio coletivo agora era unificado por um choque absoluto. Não era apenas uma foto de amigos, era um momento íntimo. Um beijo, um amor, e isso desmanchou qualquer ideia de inocência que eu tinha sobre Isabel. A ideia de que ela era uma estranha se esvaiu como fumaça. Antônio, você não me disse que estava tendo um caso com ela? Eu gritei, o desespero me consumindo. Meu mundo, já desmoronado, agora se desfazia em pedaços menores e mais afiados. O que mais não sabia? O olhar de Antônio, que antes estava cheio de ciúmes, agora foi preenchido com algo mais. Dúvida, culpa. Vera e eu. Ele parecia hesitante, mas não havia tempo para isso. As pessoas ao nosso redor começavam a sussurrar e o clima se tornava explosivo. Você é uma hipócrita, disse Isabel, aproximando-se. Achou que poderia ter dois amores enquanto eu era apenas uma sombra? Antônio estava em uma encruzilhada diante de mim e da mulher que eu pensava que era uma amiga. O olhar de Carlos agora percorria de um rosto para o outro, buscando respostas que não teríamos. Tudo parecendo tão distante, mas ao mesmo tempo sufocante. Eu sentia a raiva ferver dentro de mim.
Como ela pôde fazer isso? A festa desenrolava seu drama, mas eu? E a verdade? Era como se o destino estivesse brincando comigo. Olhei para Antônio, esperando alguma defesa, alguma palavra que não fosse só medo. Antônio, você tem que se explicar agora! Gritei, a voz quebrando com a emoção. Mas em vez de palavras, ele simplesmente ficou em pé, imóvel. O silêncio pesava mais do que qualquer grito que pudesse ter dado. Você não tem ideia do que estou prestes a revelar? Isabel se adiantou, como se aquele conflito fosse apenas o começo de algo muito maior. Você pode ter me enganado durante anos, Vera, mas os segredos não morrem sozinhos. Era como se cada letra que ela falava fosse uma nova facada em um coração já ferido. Uma fogueira de segredos prestes a desmoronar. Mas para onde iriam as chamas? O que mais Isabel sabia? E, acima de tudo, quem realmente era ela? A incerteza me consumia enquanto o mundo, a vida e o futuro se desmoronavam diante de mim. A música parou, os olhares se intensificaram. Eu sentia que ia desmaiar. Isabel, o que você quer dizer? A pergunta saiu de minha boca como um fio de voz. Mas antes que ela pudesse responder, algo muito mais chocante aconteceu. Um grito inesperado ecoou da entrada da sala, cortando a tensão no ar. E atrás de nós, uma nova figura apareceu, trazendo consigo segredos que ninguém esperava. O que aquela pessoa queria? E como se relacionava com todos nós? A verdade era ainda mais complexa do que eu já imaginara. O que aquela pessoa queria? E como se relacionava com todos nós? A verdade era ainda mais complexa do que eu já imaginara. O temor tomou conta de mim enquanto tentava identificar a figura que agora se aproximava. A atmosfera estava carregada de tensão, como um instante antes de uma tempestade. Era um homem, um estranho com um olhar intenso. Ele tinha um porte imponente e sua presença parecia sufocar a sala. Vi as expressões ao meu redor mudarem: espanto, temor, curiosidade. Ele olhou diretamente para mim. Meu coração disparou. Ele disse meu nome e eu senti um arrepio na espinha. Vera, eu cheguei. Sua voz ressoou, clara e autoritária, como se já estivesse presente antes daquela noite, como um fantasma do meu passado. Quem é você? Perguntei, a voz trêmula, mas tentava parecer confiante. A expressão dos convidados girou entre descrença e espanto. O clima tinha mudado novamente, como se uma nova sombra tivesse se instalado sobre nós. Sou o responsável por tudo isso, Vera. Você não se... Lembre de mim? Ele continuou, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Então, num movimento abrupto, ele puxou de seu bolso não apenas uma foto, mas uma pasta cheia delas, cada uma revelando momentos da minha vida. E não só os de agora, mas cenas do meu passado que eu pensava ter esquecido. Havia imagens de mim enganando ambos os homens, rindo e amando enquanto me esgueirava entre eles. Corações em pedaços, olhares de horror. A sala estava em silêncio absoluto e alguém respirou pesadamente, como se preparasse para se desmaiar. Você se esqueceu do que fez? Ou talvez preferiu ignorar? Tudo o que você escondeu está prestes a vir à tona. E essa festa é apenas o começo. Pare com isso, gritei.
mas minha voz parecia diluir-se no medo coletivo. O desconhecido se voltou para Antônio, como se o estivesse provocando. E você, Antônio? A verdade do seu relacionamento com Isabel também vai ser revelada. A tensão aumentou ao desmascarar alguém tão próximo, como se o chão sob nossos pés estivesse se desmanchando. Isabel, ofendida, balançou a cabeça, buscando uma explicação. Mas a ira em seu olhar não deixava espaço para isso. Carlos, confuso, não sabia se devia ficar do lado de Vera, da pessoa que havia amado e que a cada dia parecia mais distante. Mas quem é você? Ele repetiu. E a dúvida agora tomava conta da sala. O homem com passado oculto virou-se para mim e disse: Eu sou aquele que você enganou. O que você esqueceu, Vera? O que você escondeu de todos, até mesmo de si mesma? Suas palavras cortaram como faca. Eu sabia que ele estava certo. Havia segredos que eu nunca tinha revelado. Eu nunca te vi, nunca fiz nada de mal, disparei, mas a negação soava vazia até para mim. Então, aquele desconhecido se aproximou e sussurrou algo que ninguém mais conseguiu ouvir. E pela primeira vez, minha coragem vacilou. O que ele disse me atingiu como uma onda. O olhar dele tinha um incêndio que não poderia ser apagado. Eu sou seu irmão, Vera, e você me deixou. Para trás, as palavras pairaram no ar por um longo momento, e eu senti minha alma desmoronar. Meu irmão? Como? Você tem um irmão? Repetiu Antônio, os olhos arregalados, perplexo. A verdade estava se desdobrando como origami diante de nós, cheia de dobras e camadas. Viu-se um murmúrio. As pessoas ao redor olhavam umas para as outras, boquiabertas, tentando processar o que acabavam de ouvir. O olhar de Carlos se encheu de confusão. Isabel, enervada, balançou a cabeça, como se quisesse que tudo aquilo não tivesse acontecido. A revelação balançou minhas certezas, rasgou o véu do que pensei ser uma vida comum. O homem, meu irmão, parecia ter suas próprias intenções obscuras, e me perguntei: ele estava ali para me ajudar ou para se vingar? Qual era o seu verdadeiro propósito? E enquanto a tempestade ainda rugia dentro de mim, eu sabia que a verdade não apenas me libertaria, mas também poderia nos aprisionar a todos em um ciclo de dor e sofrimento que não tinha fim. A festa, que deveria ser um momento de celebração, se tornara uma armadilha. E eu era a única que ainda não tinha percebido. Quais segredos ele guardava? O que mais estava prestes a ser revelado? A cada segundo, a dúvida crescia mais na minha mente. E se eu estivesse cercada de mentiras, em um labirinto em que todos nós éramos prisioneiros? A revelação do meu irmão ressoou, como um trovão no céu limpo. Não conseguia processar. O homem à minha frente, com seus olhos implacáveis e palavras cortantes, tinha o poder de mudar tudo. O murmúrio na sala se intensificou, pessoas sussurrando, enquanto olhares de espanto passavam de um rosto para outro. Meu irmão? Como isso era possível? Eu nunca soube da sua existência. Vera, quem é ele? Antônia perguntou, uma mistura de raiva e confusão na voz. Estava a poucos passos de mim, o olhar vazio, como se estivesse buscando respostas em um labirinto de mentiras que ele próprio havia criado. Carlos, ao meu lado, estava paralisado, como se tivesse recebido um golpe no estômago. Isabel observava, intrigada,
mas um toque de satisfação. Se desenhava nos lábios dela. Eu sou o que você deixou para trás, Vera. O que você escolheu esconder num canto escuro da sua vida, o homem disse, cruzando os braços, desafiador. Ele parecia absorver a tensão da sala. A verdade estava ali, exposta, e eu senti um nó na garganta, uma dor ardente e familiar. Antes que eu pudesse responder ou tentar argumentar, Isabel se aproximou. Vera, você se esqueceu que pequenos segredos podem se tornar grandes mentiras, ela falou. Seu sorriso já não era mais caloroso, mas eu já sabia. Fui eu quem descobriu tudo. Engasgada, tentei processar cada palavra. Como ela sabia? O passado corria para alcançar o presente e eu me sentia cada vez mais encurralada. Eu não tenho nada com você, gritei para o homem, mas minha voz soava fraca. O que ele queria? O que ele procurava? A sala estava cheia de gente que não tinha certeza do que fazer. O silêncio estava pesado, mais intenso do que o calor do verão. Daí, bem naquela hora, uma sirene começou a tocar do lado de fora. O som começou a se aproximar, ganhando força. O rosto do meu irmão se iluminou com um sorriso malicioso. Você não sabia que eu trouxe amigos? Ele disse, como se estivesse contando uma piada infame. O olhar de Carlos se transformou em pânico. Vera, o que está acontecendo? Antônio insistiu, mas... Antes que eu pudesse responder, a porta da festa se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou. A expressão deles era séria, quase ameaçadora. O clima mudou novamente, como se a sala tivesse se tornado um campo de batalha. Quem é Vera? Um dos oficiais gritou, a voz ecoando em meio ao barulho. O olhar do meu irmão se tornou triunfante. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. O que estava acontecendo? Por que os policiais estavam aqui? Panicados, olhamos ao nosso redor. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de confusão. O que essa noite ainda podia reservar? O que mais estava escondido sob a superfície da minha vida? Vera, temos que ir. Carlos puxou meu braço, mas eu permaneci paralisada. A verdade estava se desdobrando e, com ela, as consequências começaram a pesar sobre mim como uma nuvem negra. Eu não podia simplesmente ignorar aqueles olhos de aço que me encaravam, demandando respostas que eu não tinha. Eu não fui eu, não sei de nada. Minha voz tremia. E nesse instante, senti que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O peso das revelações se acumulava, enquanto a sirene lá fora continuava a ecoar, e as palavras do meu irmão ainda soavam na minha cabeça. Segredos não morrem sozinhos, Vera. O que ele realmente tinha em mente? O que aquele oficial queria de mim? A verdade parecia uma sombra, prestes a me engolir, enquanto observei os rostos confusos ao meu redor. Um aperto no peito. A noite ainda não tinha terminado, mas definitivamente as revelações estavam apenas começando. A revelação do meu irmão ressoou como um trovão no céu limpo. Não conseguia processar. O homem à minha frente, com seus olhos implacáveis e palavras cortantes, tinha o poder de mudar tudo. O murmúrio na sala se intensificou, pessoas sussurrando, enquanto olhares de espanto passavam de um rosto para outro. Meu irmão? Como isso era possível? Eu nunca soube da sua existência. Vera, quem é ele? Antônio perguntou. Uma mistura de raiva e confusão na voz. Estava a poucos passos de mim,
o olhar vazio, como se estivesse buscando respostas em um labirinto de mentiras que ele próprio havia criado. Carlos, ao meu lado, estava paralisado, como se tivesse recebido um golpe no estômago. Isabel observava, intrigada, mas um toque de satisfação se desenhava nos lábios dela. Eu sou o que você deixou para trás, Vera. O que você escolheu esconder em um canto escuro da sua vida. O homem disse, cruzando os braços desafiador. Ele parecia absorver a tensão da sala. A verdade estava ali, exposta, e eu sentia um nó na garganta, uma dor ardente e familiar. Antes que eu pudesse responder ou tentar argumentar, Isabel se aproximou. Vera, você se esqueceu que pequenos segredos podem se tornar grandes mentiras, ela falou. Seu sorriso já não era mais caloroso. Mas eu já sabia. Fui eu quem descobriu tudo. Engasgada, tentei processar cada palavra. Como ela sabia? O passado corria para alcançar o presente, e eu me sentia cada vez mais encurralada. Eu não tenho nada com você, gritei para o homem, mas minha voz parecia fraca. O que ele queria? O que ele procurava? A sala estava cheia de gente que não tinha certeza do que fazer. O silêncio estava pesado, mais intenso do que o calor do verão. Daí, bem naquela hora, uma sirene começou a tocar do lado de fora. O som começou a se aproximar, ganhando força. O rosto do meu irmão se iluminou com um sorriso malicioso. Você não sabia que eu trouxe amigos? Ele disse, como se estivesse contando uma piada infame. O olhar de Carlos se transformou em pânico. Vera, o que está acontecendo? Antônio insistiu. Mas antes que eu pudesse responder, a porta da festa se abriu com um estrondo. Um grupo de policiais entrou. A expressão deles era séria, quase ameaçadora. O clima mudou novamente, como se a sala tivesse se tornado um campo de batalha. Quem é Vera? Um dos oficiais gritou. A voz ecoando em meio ao barulho. O olhar do meu irmão se tornou triunfante. Ele sabia de algo que ninguém mais sabia. O que estava acontecendo? Por que os policiais estavam aqui? Panicados, olhamos ao nosso redor. Os murmúrios da multidão tornaram-se gritos de confusão. O oficial continuou. Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades ilegais nessa festa. O tempo pareceu parar. Minha cabeça girou. Uma denúncia? O que mais poderia acontecer? Vera, precisamos conversar, disse um dos policiais, aproximando-se. Meu coração disparou. O que eu tinha a ver com isso? Olhei para Antônio, buscando apoio, mas ele parecia tão perdido quanto eu. Eu não sei do que você está falando, gritei, mas a voz soava vacilante. O que estava acontecendo? O pânico começou a se espalhar como uma mancha de tinta na água. O meu cérebro estava a mil, tentando entender como tudo havia chegado aqui. Então meu irmão, com um olhar provocador, virou-se para mim. Você não se lembra do que fizemos. Não se lembra de nada, Vera. Minhas pernas tremeram. O que ele queria dizer com isso? Do que você está falando? Perguntei, a voz faltando. A expressão dele era um misto de diversão e desprezo. A verdade está nas sombras. Você só precisa olhar. A tensão na sala estava atingindo um ponto de ebulição. De repente, um dos oficiais puxou um celular do bolso
e mostrou uma mensagem na tela. Você, Vera, está sob investigação. Algum tempo atrás, sua identidade foi usada em tranquilidades financeiras. Com meu irmão aqui, podemos descobrir se você é parte disso. O mundo desmoronou. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse protestar, a realidade me atingiu como um soco. Um phantom. Eu fui um phantom. Eu não entendo, gritei, a voz ecoando em meio ao barulho nervoso da multidão. Era tudo tão confuso, tão surreal. O que mais não sabia sobre minha própria vida? Como minha identidade poderia ter sido roubada? Como eu poderia estar envolvida em algo tão vil? E se você for mais do que uma simples avó e esposa, Vera? E se você for parte de algo que nunca quis fazer parte? O oficial insistiu. Seus olhos perfurantes nunca se desviando do meu. A sala estava tão tensa, tão carregada. A dor da traição e do estranhamento se tornou insuportável. Olhei para Antônio, que agora se afastava lentamente, e para Carlos, que parecia perdido em seus próprios pensamentos. Isabel estava em um canto, com um sorriso vitorioso, enquanto meu irmão observava todo o caos se desenrolar. A verdade estava surgindo como uma tempestade de relâmpagos, algo podre e podre escondido sob a fachada que construí. Então, algo mais fora do comum aconteceu. Uma pessoa entrou, alguém que nunca esperei ver. Era a Rita, minha antiga amiga de infância, que eu não via há anos. O que ela estava fazendo aqui? O que mais ela sabia sobre mim? A sala, ainda em silêncio absoluto, parecia ter perdido todas as cores. E eu me perguntei, até que ponto os segredos podem ir? E agora, que mais notícias estavam prestes a ser reveladas? A noite ainda não terminará, mas as sombras de um passado desconhecido estavam prestes a se iluminar. A revelação do meu irmão era um golpe, mas a entrada de Rita transformou tudo em um turbilhão. Ela sempre foi um furacão, alguém que fazia a vida parecer divertida. Mas agora, ao vê-la ali, algo estava bem errado. O olhar dela refletia mais do que surpresa. Havia uma onda de urgência que me fez sentir um frio na espinha. E como se o tempo tivesse parado, o murmúrio na sala foi silenciado. Seus olhos fixaram-se em mim antes de ela se direcionar para o oficial que tinha me confrontado. Vera, não, é hora de esconder mais nada, ela gritou, quebrando o silêncio como um trovão. Você sabe que ele não é só um estranho. Ele é o que nosso pai sempre quis esconder. As palavras de Rita reverberaram pelo espaço, e eu senti meu coração parar. O que ela estava dizendo? O pânico começou a se espalhar como fogo na palha. Espere, o que você quer dizer com isso? Antônio perguntou, a voz falhando. Ele olhou para mim, depois para o homem que afirmava ser meu irmão. Depois para Rita. Era como se todo mundo estivesse girando em torno de uma verdade inegável e assustadora. E eu não conseguia acompanhar. Nosso pai teve filhos fora do casamento. E você é um deles, Vera. E esse homem aqui é o seu irmão mais velho, mas não só isso. Ele também é o responsável pela morte de nossa mãe. O choque nas palavras dela era tão feroz que parecia cortar o ar. Não! Eu gritei, mas a negação saiu como um sussurro, cheia de dúvida. O ambiente estava eletrificado. Todos os rostos eram uma mistura de assombro e horror. O homem, meu irmão, sorriu de um jeito
que ninguém deveria sorrir em uma situação como essa. Era o sorriso cheio de conhecimento e raiva, um tipo que aguarda um fim trágico. Vera, você não tem ideia do que realmente aconteceu naquela noite. Você estava apenas uma criança. Mas eu não. Eu vi tudo, ele ecoou, os olhos brilhando com uma intensidade que só poderia vir de um profundo ressentimento. A tensão era palpável. O oficial, que até agora se mantinha mais distante, parecia se preparar para entrar em ação, como se uma nova camada à situação estivesse sendo desnudada. O que você está dizendo, Rita? Isso não faz sentido. A dúvida na voz dele indicava que a história que estávamos vivendo talvez fosse mais complicada do que todos pensávamos. E então, a festa que já estava como um campo de batalha, agora parecia um tribunal. Olhares se cruzavam e os sussurros aumentavam, repletos de especulações e choques, enquanto a verdade ficava cada vez mais exposta. Não era apenas o meu passado que estava em jogo, mas o passado de todos ali. Você realmente acha que a vida que você leva é pura e limpa, Vera? Que você não tem sangue nas mãos? Que você não tem nada a ver com a morte da sua mãe? Murmurou meu irmão, e cada palavra dele ecoava como um ataque ao meu coração. E antes que eu pudesse dizer algo, o oficial se virou para mim novamente, as sobrancelhas franzidas em confusão. Então você invocou a memória do seu irmão sem saber realmente o que isso significaria. Ele respirou fundo, como se preparasse para dar um golpe final. Você precisa entender que essa não é apenas uma questão de identidade. Há muito mais em jogo. Eu olhei para Antônio, para Carlos, para Isabel, a necessidade de uma resposta queimando dentro de mim. O que mais se escondia por trás dessas palavras? O que mais não sabia? A verdade parecia um furacão, um mar de caos que estava prestes a me engolir e que agora arrastava todos ao meu redor. E quando finalmente pensei que não poderia piorar, a sirene lá fora aumentou de intensidade, fazendo o chão tremer sob nossos pés. Vera! O policial gritou novamente, quebrando meus pensamentos. Vamos precisar de você para ajudar a esclarecer esses eventos. Sua vida está em perigo. Você precisa vir conosco agora. E, antes que pudesse questionar o que estava acontecendo, senti mãos me puxando. A vida não era o que eu imaginei. Cada segundo nessa sala se tornou uma virada dolorosa, uma espiral que não fazia sentido, mas que se desenrolava diante de mim como um filme horrível e real. E a última coisa que eu ouvi antes de tudo escurecer foi o riso do meu irmão, como se soubesse algo que me escapava completamente. A noite ainda não tinha terminado, e os segredos estavam mais próximos de mim do que nunca. O momento estava carregado de tensão. Eu olhei nos olhos do oficial, coração pulsando. As palavras de Rita ecoavam na minha mente. Meu irmão? Um passado obscuro? O que isso significava? O policial se aproximou mais. Sua presença imponente dominava a sala. O olhar determinado dele fixou em mim, e eu estava paralisada, incapaz de pensar. O sorriso no rosto do meu irmão havia se transformado em total desprezo. O que mais ele estava escondendo? Vera, vamos precisar de você para esclarecer tudo isso. Estão te envolvendo em algo muito maior do que você imagina. E naquele instante, a realidade se despedaçou. Mas eu não fiz nada.
Gritei, ainda em negação. Mas as palavras não soavam verdadeiras, nem para mim. E então, como se o universo estivesse conspirando para aumentar a pressão, um grito cortou o ar. Uma mulher que emergiu do meio da multidão, clamando: Parem, ninguém vai levar a Vera. Era Cláudia, uma conhecida de anos, com quem havia perdido contato. Mas por que ela estava ali? As palavras dela pareciam um eco de proteção num cenário caótico. O olhar do policial se voltou para ela, surpresa no rosto. E você quem pensa que é para interferir nas investigações? Eu sou alguém que sabe a verdade. E vou contar tudo, disse Cláudia, marchando na direção dele com uma determinação feroz. Uma onda de sussurros percorreu a sala. A tensão se intensificou. O que ela sabia? Você não pode simplesmente aparecer e tentar proteger a Vera, o oficial gritou. As palavras dele cortavam no ar como um punhal. A sala estava paralisada, todos aguardando o desenrolar daquela cena. Você não entende, mas a vida dela está em risco. Essa história vai muito além do que você imagina. Vera não é apenas uma simples avó. Cláudia insistia, sua voz firme, quase heróica. A revelação que estava prestes a sair da boca dela parecia transcender o caos, mas o que viria a seguir, ninguém esperava. De repente, o celular nas mãos de Cláudia começou a tocar em um ritmo frenético. Com um olhar nervoso, ela atendeu, a expressão mudando instantaneamente. Sim, sim, estou aqui, é agora! Os olhos dela se arregalaram e o tom de urgência tornou-se palpável. É a Vera. Ela está aqui, no meio de tudo. Isso, mas eu vou proteger ela. Um silêncio profundo tomou conta da sala. As palavras dela como que cortaram o clima. O que estava acontecendo? O que ela havia escutado? A situação virou um turbilhão de questões sem resposta. Então, do outro lado da sala, um grupo de homens entrou, todos em trajes escuros. Um deles se aproximou rapidamente de Cláudia, parecendo familiar e ameaçador. Você não deveria estar aqui. O plano mudou. Precisamos da Vera agora. É a única maneira. Meu coração disparou. O que está acontecendo? Perguntei, sem entender. O mistério do que Cláudia sabia agora parecia um peso insuportável. As coisas não são como você pensa, Vera. As vidas de todos aqui estão em jogo. O homem ao lado de Cláudia gritou, e então a tensão já insuportável se transformou em um conflito aberto. Antônio deu um passo para trás, o olhar em mim cheio de perguntas não ditas, enquanto Carlos observava, confuso e aterrorizado. O homem, aquele que afirmou ser meu irmão, se aproximou lentamente, um sorriso maligno transparecendo. Essa é a sua verdadeira família, Vera, e qualquer passo em falso pode ser fatal. Ele se virou para Cláudia, sua voz baixa. Release the demons, será o seu fim. Com essas palavras, os homens em trajes escuros se posicionaram, e tudo ao meu redor parecia se desmoronar. O caos era iminente, e eu sabia que o que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Meu passado, presente e futuro se entrelaçavam em uma tela de horror e expectativa. O que mais estava por vir? A noite não tinha terminado, e o pior ainda estava por vir. O momento estava carregado de tensão. Eu olhei nos olhos do oficial, com o coração pulsando.
As palavras de Rita ecoavam na minha mente. Meu irmão? Um passado obscuro? O que isso significava? O policial se aproximou, sua presença dominando a sala. Olhei para o lado e vi o sorriso no rosto do meu irmão se transformar em desprezo. Ele parecia se divertir com a confusão. Olhei rapidamente para Antônio e Carlos, o terror estampado em seus rostos. Isabel, por outro lado, parecia cada vez mais satisfeita, como se soubesse exatamente o que ia acontecer. Vera, vamos precisar de você para esclarecer isso tudo. Estão te envolvendo em algo muito maior do que você imagina. O oficial tinha um ar sério, mas foi então que algo inesperado aconteceu. Espere! Uma voz feminina cortou o ar como um estilhaço de vidro. Era uma mulher que eu nunca havia visto antes, mas havia algo tão familiar nela. Como se tivesse ligado uma luz em uma sala escura. Ela apareceu do nada, com um olhar intenso e decidido, como uma tempestade anunciando mudanças. Você não pode levar a Vera assim, o homem de traje escuro. Ao lado de Cláudia a interrompeu, os olhos cheios de raiva. Não agora, o plano mudou. Você não entende? O oficial olhou entre os dois. Sua confusão era evidente. A sala ficou em silêncio absoluto. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? O estômago, já revirado na dúvida, agora se contorceu ainda mais. Me escutem! A mulher insistiu, olhando para todos nós, e meu coração começou a acelerar. Vera, você precisa saber a verdade. Você não vê quem pensa que é. Isso me atingiu como uma pedra. O que ela estava dizendo? Como assim? Não sou quem eu penso que sou? Você é uma parte de algo muito maior, de uma linha de sangue, que se estende por gerações. A sua vida, os seus segredos, estão entrelaçados ao jogo de poder muito mais complexo. Antônio deu um passo para trás, seus olhos arregalados. Isso não pode ser verdade! Como você sabe? Quem é você? Eu sou uma guardiã dessa verdade. E o seu irmão aqui? Ela gesticulou para o homem. Ele não é quem você acha que é. Ele não é seu irmão. Ele é o seu filho. O ar ficou pesado. Um choque tão forte que me paralisou. Meu cérebro não conseguia processar. Meu filho? Como assim? O que essa mulher estava dizendo? O olhar do meu irmão mudou, como se tivesse sido atingido por um raio. E o oficial, claramente perplexo, olhou para mim. Então voltou sua atenção para a mulher. Isso é impossível. Só pode ser uma farsa. Não, não é. Tudo o que você conhece sobre sua vida é uma mentira. Vera, você foi separada do seu filho ao nascer. E agora ele voltou para reivindicar o que é seu por direito. Os murmúrios cresceram na sala. Um borrão de discussão que me envolveu como uma tempestade. Todo mundo olhava para mim, mas eu não sabia o que pensar. O que mais estava escondido atrás de toda essa história? E então, no meio de todo esse caos, tudo mudou novamente. O homem de traje escuro, claramente irritado, puxou algo de dentro da jaqueta. Um objeto brilhante. Eu avisei vocês que isso aconteceria. Agora todos vocês vão pagar. Era uma arma. O pânico assolou a sala, gritos ecoaram e pessoas começaram a correr. A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços e eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Os segredos que tanto protegi, as mentiras que construí, agora estavam à beira de serem revelados em uma catástrofe. Em meio ao alvoroço,
enquanto assistia ao meu mundo desmoronar. Uma única pergunta ecoava na minha mente. O que mais eu não sabia sobre mim mesma? O que mais estava prestes a vir à tona? Havia muito a ser revelado, e eu me perguntava se estava pronta para enfrentar tudo isso. O barulho estava insuportável. Gritos, sussurros, correria. O homem de traje escuro parecia decidido, e eu sabia que precisaríamos agir rápido. O olhar de Cláudia era intenso, determinado. Vera, escute. Esses homens não têm nada a ver com a verdade. Precisamos sair daqui. Meu coração disparou enquanto pensava nas palavras dela. A verdade, uma palavra que pesava tanto. O homem gesticulou com a arma, a tensão crescendo, como uma tempestade prestes a estourar. O pânico no ar era palpável, como um frio que subia pela minha espinha. Não se movam! Gritou o oficial, tentando ganhar controle da situação. Mas a sala parecia uma panela de pressão, prestes a explodir. Cláudia lançou um olhar. Decidido para mim. Confia em mim. Eu vou te levar a um lugar seguro. Foi então que percebi. Eu não podia mais ficar paralisada. As palavras estavam me prendendo como correntes. Respirei fundo e, um ato de coragem, olhei para o meu irmão. O desprezo dele me cortava como uma lâmina, mas uma nova determinação começou a borbulhar dentro de mim. Eu não sou parte do seu jogo. Você não pode me controlar! Gritei, a voz ecoando na sala. As pessoas ao meu redor se viraram, surpresas. O que eu tinha a perder além de tudo isso? O silêncio foi ensurdecedor e a expressão do meu irmão mudou, como se a realidade começasse a se esvanecer diante dele. Você vai se arrepender, Vera, ele rosnou, mas havia um tremor em sua voz. Era como se a verdade que ele usava como arma estivesse começando a desmoronar. O homem de traje escuro olhou para ele e, naquele momento de distração, Cláudia puxou meu braço. Agora, Vera! Vamos! E corri. A multidão se espalhava e, enquanto corríamos para a saída, olhei para trás e vi Antônio e Carlos trocando olhares confusos, sem saber se deviam nos seguir. Sigam a gente! Gritei enquanto as portas se abriam e a luz de fora entrava como um alívio em meio ao caos. Uma vez do lado de fora, a brisa fresca bateu no meu rosto. Cláudia puxou-me para longe, para um beco escuro. Estamos seguros aqui, por enquanto, ela disse, ofegante. Eu estava tremendo, mas uma onda de esperança se alastrava dentro de mim. Escolhi acreditar na minha amiga. Nós temos que ir a um lugar onde possamos nos proteger, onde eles não possam nos alcançar. Cláudia falou, olhando para os lados, como se esperasse ver aqueles homens a qualquer momento. Você precisa saber a verdade sobre sua vida, Vera. Esse é só o começo. As palavras dela ecoaram em mim. Mas qual era essa verdade? O que eu realmente era? O que estava escondido nessa história tortuosa? Olhei nos olhos dela, uma mistura de temor e determinação. Eu era mais do que qualquer segredo que eles tentassem me impor. Enquanto escapar se tornava nossa prioridade, uma coisa era certa. A jornada estava longe de acabar. A trama estava se desenrolando
e uma revelação maior aguardava. Quantos mistérios ainda existiam em meu passado? E quem realmente poderia ser confiável? Enquanto nos afastávamos do barulho e da confusão, uma sensação profunda se instalava. Não importa o que viesse, eu não teria que enfrentar sozinha. O meu futuro estava em minhas mãos, uma página em branco esperando para ser escrita. E então, antes de mergulhar na escuridão da incerteza, uma voz interior ressoou. Eu sou mais forte do que os segredos que tentam me prender. A verdade seria minha aliada. E eu estava disposta a lutar por ela, como um grito de liberdade em meio ao silêncio. Esta história não termina aqui. Ela ressoa dentro de vocês, esperando ser ouvida. E agora, eu preciso que você se inscreva no canal imediatamente, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para você esmagar o botão de like agora mesmo, alimentando o algoritmo e mostrando seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se envolver e fazer parte desse momento. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.